este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre uma síndrome rara, que é a síndrome de Moebius. Para isso nós viemos até a casa da Amanda. Obrigada, Amanda, por ter recebido a gente aqui. A Amanda, ela tem 20 anos, é de Campinas. Ela e o Gabriel, que tem 24 e veio de São Paulo. Obrigada por ter vindo falar com a gente. Eles têm em comum essa síndrome, que é de nascença, né? Eu queria saber de você, Amanda, quando foi que você tomou consciência que você tinha a síndrome, que você era portadora da síndrome? Você se lembra? Eu me lembro quando eu ia nos shoppings ou algum brinquedo e ninguém queria brincar comigo por conta da minha aparência. E aí depois a minha mãe me contou que eu tinha essa síndrome e me contava que quando alguém me perguntasse por que eu tinha essa síndrome, era para contar que o Papai do Céu me fez assim e que ele faz as pessoas de vários jeitos, com vários outras síndromes, outros problemas, e me fez desse jeito. E quantos anos você tinha? Você se lembra? Eu era, acho que uns 5, 4 anos, não me lembro. E a partir daí, você se lembra que mudou alguma coisa na sua vida? Você tomar consciência de que você era diferente? Ainda assim, sofrendo preconceito, né, por conta do rosto e tal, mas aí depois eu fui tomando consciência e aí foi melhorando. Tira de letra. Sim. Você leva uma vida normal. Levava sempre uma vida normal. Sim. Gabriel, como foi pra você? Quando foi que você tomou consciência de que você tinha? No meu caso foi também na infância, né? Porque eu reparava que as crianças do meu círculo social, onde eu ia, parques, na escola mesmo, elas me encaravam, me olhavam de uma forma um pouco diferente, né? Talvez pela aparência distinta que eu tinha. Mas desde logo cedo que eu tive conhecimento, graças aos meus pais, da síndrome que eu tenho. E você se lembra dos seus pais buscando informações? Lembra disso? Como foi isso? Então, justamente na infância a gente corria muito atrás de médicos, de especialistas, para saber o que era, né, a síndrome de Moebius e saber o que podia ser feito para amenizá-la, né, os tratamentos e tal. E você consegue explicar? Você sabe o que é a síndrome para explicar para a gente? Posso dar uma explicação que basicamente é um distúrbio, né, que gera paralisia facial, no caso, com estrabismo e paralisia da face, e outros casos pode também ter pés tortos. Que é o seu caso, né? Você tinha pé torto, mas agora tá tudo bem, já fez cirurgia? Fiz cirurgia, tá melhor, sim. Amanda, você, por exemplo, não teve nenhum problema com os pés, com as mãos? Não, nenhum. É diferente do Gabriel. Sim, no seu caso, as manifestações são diferentes do Gabriel. A única semelhança é o rosto, né? Sim, o rosto é de todo mundo, né? A face. A síndrome de Moebius é um distúrbio neurológico extremamente raro, sem cura, irreversível, tá? Que decorre do desenvolvimento anormal dos nervos cranianos, acarretando, então, a paralisia parcial ou total dos nervos da face e também a motricidade ocular. A síndrome de Moebius ela é caracterizada por uma paralisia facial, que pode ser mais intensa ou menos intensa, cometer mais músculos ou menos. E essa paralisia dos músculos da face é que fazem com que os olhos não se fechem completamente. E isso acaba acarretando a falta de lubrificação. Qual a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade agora é quando eu for dormir, na hora de dormir, já que quem tem essa síndrome não consegue fechar os olhos, então eu uso uma máscara para dormir, tenho que deixar sempre o umidificador do meu quarto ligado, para ajudar na lubrificação dos olhos, fica pingando colírio. Quando eu for sair e tiver sol, usar óculos. Esses são os cuidados principais. E você, Gabriel, qual a sua maior dificuldade? No meu caso, a maior dificuldade, creio que seja a fala, né? Mas, porque os outros problemas da síndrome, estrabismo, no caso, eu realizei 3 procedimentos cirúrgicos, né? Então, hoje, o que eu tenho é praticamente imperceptível. E seria mais estético mesmo, não tem nenhuma disfunção no olho que pode causar diferença de vista por causa disso.
tem os problemas normais de visão que qualquer pessoa tem. E a fala, no caso, e por causa do pé torto, né, apesar de ter sido feito o procedimento, às vezes, quando eu ando muito, eu fico de pé muito tempo, e pode vir a doer. Mas é só isso, né? Você ainda tem algumas cirurgias que você quer fazer, que seus pais pretendem fazer? Então, como agora eu já sou uma pessoa maior de idade, eu acho que eu posso ter as grandes cirurgias que eu posso fazer, mas no momento nenhuma delas me agrada, porque pode corrigir pouca coisa e tal, mas não vai ter uma influência maior no resultado final, não vai alterar muita coisa. Tá. Você também não consegue fechar o olho, é isso, para dormir? Na verdade, no meu caso, eu fecho, mas Fecha? não é algo natural. Você, por exemplo, você pisca o olho normalmente, é um negócio automático. É. Eu, pra mim, eu tenho que pensar. Você tem que pensar, vou Exato. fechar o olho, e aí fecha. Agora, eu tenho que fechar o olho. Fechei, Ah. abri. E a Amanda nem assim? Não? Mas você tem alguma cirurgia? Eu fiz 2 cirurgias já nos olhos, né? A primeira foi transplante de córnea. A minha córnea do olho direito ela acabou se rompendo. E a segunda foi implante, que é a parte de baixo da pálpebra subiu um pouquinho, para ajudar na lubrificação. A importância do oftalmologista em casos como esse da síndrome de Moebius é muito incisivo do ponto de vista da saúde dos olhos, porque na síndrome de Moebius a gente tem alterações no piscar e na movimentação dos olhos, que são os 2 mecanismos mais importantes para a lubrificação dos olhos. Então, a gente tem que tentar recuperar as 2 coisas, tanto fazer cirurgias para melhorar essa movimentação, para centralizar a posição dos olhos, como também para ajudar no fechamento das pálpebras. Na Amanda, ela tinha uma paralisia bilateral, ela já tinha feito até um procedimento nas córneas dos olhos, ela tinha feito um transplante parcial por exposição, que a gente fala, que o olho já tinha sido ressecado por essa falta de piscar, essa falta de oclusão, principalmente à noite, quando vai dormir, e uma colega me encaminhou pedindo para que tentasse melhorar o fechamento. E a gente usa uma técnica simples e que resolve bastante, que a gente coloca uma espécie de um calço na pálpebra de baixo, que eleva um pouquinho a pálpebra inferior e faz com que tenha um fechamento maior, mesmo à noite quando está dormindo e os músculos continuam relaxados. Tem outras alternativas também, como a colocação de um implante de peso de ouro, que é um material que você coloca na pálpebra superior para fazer esse fechamento, ou mesmo o fechamento do canto lateral dos olhos. Você diminui a fenda palpebral, fazendo com que o olho fique mais protegido. A gente começa pelos procedimentos mais simples e que tenham menores influências estéticas, que isso ajuda muito no dia a dia da paciente. E você já trabalha, Gabriel? Não, no caso eu estou só estudando, né? Então, o Gabriel, ele é formado em Direito, passou no exame da OAB, não é isso? Exato. E já fez estágio, está procurando emprego. Acho que como muitos brasileiros agora, né? Pois é. Mas olha só, e a Amanda, qual é? O que você está fazendo, Eu Amanda? estou fazendo curso técnico de design de interiores e depois eu pretendo fazer faculdade de arquitetura na cidade de Salto. Quer dizer que você vai embora de Campinas. Sim, vou ter a minha independência. Ah, meu Deus. Mas vai sozinha, não? Seus pais vão Sozinha. junto? Como assim sozinha? Eu preciso aprender a ficar na Sabe casa... cozinhar? Tudo? O que você sabe fazer na cozinha? Eu não sou muito boa de cozinhar, não gosto muito de lidar com fogão, mas Vai ter que aprender. miojo, salsicha, um arroz, um macarrão, assim, filé de frango, essas coisas. Eu estava falando sobre os estudos, gente, para mostrar que a síndrome não atrapalha em nada, né? Não. O lado intelectual. Tem alguns casos, como a gente estava falando, que afetam diferentes áreas do corpo. Então, talvez tenha alguns casos que precisem de um acompanhamento especial, uma escola especial. Só que aí, no caso, não seriam moedas puros simples, teria geralmente um comprometimento mental envolvido. O trabalho terapêutico com as pessoas com a síndrome de Moebius consiste basicamente na aceitação dessa condição, que é irreversível, né, e proporcionar a maior qualidade de vida para essas pessoas. As pessoas com essa síndrome, elas têm então a paralisia parcial ou total da face. O que acontece? Não há nenhuma micro expressão, nenhuma movimentação no rosto. Então, quando elas chegam no ambiente, elas são muito confundidas com pessoas mal-humoradas.
porque a expressão é congelada, né? Então, o trabalho consiste também em mostrar para as pessoas que elas podem ter um outro tipo de expressão, por exemplo, com a fala, uma fala mais alta, mais baixa, a entonação, o ritmo, enfim, né, para que ela consiga se expressar, se comunicar de uma maneira mais adequada com as pessoas. Como é muito comum a depressão nessa síndrome, né, porque o mundo recebe eles dessa maneira tão refutada, tão congelada também, esse olhar atento para a depressão é uma coisa muito importante, né? Então, o trabalho é fazer com que essa pessoa entenda outros prazeres, busque outros prazeres, outros afazeres e que entenda que eles podem fazer absolutamente tudo que qualquer jovem ou que qualquer criança, né, criança ou jovem ou adulto, enfim, né, pode buscar. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a síndrome de Moebius. Daqui a pouco nós vamos conversar com os pais da Amanda e com os pais do Gabriel também. Até já. Estamos no segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre a síndrome de Moebius. Nós conversamos com o Gabriel e com a Amanda no primeiro bloco e agora nós vamos conversar com os pais do Gabriel, que vieram até Campinas, vieram de São Paulo até Campinas. Muito obrigada, viu, por vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Como foi descobrir que tinha um filho, que tinha uma síndrome e que, imagino, sem nenhuma informação na época? Isso fazem 24 anos, né? Que é a idade dele. E a primeira noção que eu particularmente tive foi quando eu fui no hospital, aí o médico, ela estava já descansando, eu fui falar com o médico, ele me chamou numa sala e perguntou, "Você é o pai?" "Sou o pai." "Então, só que assim, o Gabriel nasceu com um probleminha, né?" Eu falei, "Não, eu já vi lá no vidro lá." No berçário. No berçário, né? E ele falou, não, é mais que isso. Então, esse instante é que deu um tranco, né? E, bom, mas depois a solução é correr atrás, né? Tem toda uma história que vem pela frente, mas o impacto, assim, o primeiro momento foi esse. Mas nem nos exames de pré-natal não aparecia nada, Marli? Não acusou absolutamente nada. Tanto que o parto do Gabriel foi fotografado por uma amiga minha, que inclusive é madrinha dele. E na hora que o médico tirou ele de dentro do útero, que foi cesárea, o médico se assustou. Ele fez uma expressão bem assustadora. Porque... E você viu? Não, eu estava... Minha primeira gravidez, eu estava dopada, anestesiada. Né? Então, assim, eu só lembro de olhar para ela e falar para ela, cuida do meu filho. Que você sentiu que tinha alguma coisa errada? Não sei, né? Aí levaram ele. Então, assim, essa expressão do médico depois, olhando as fotos, tudo que chamou a atenção. E eu só fui saber da síndrome dele muito tempo depois, mas que ele nasceu com um probleminha só no dia seguinte. No dia que ele nasceu, eu acredito que assim, quando ele nasceu já deram uma anestesia maior para eu dormir, relaxar. E aí no outro dia o pediatra veio, conversou comigo, só falou que ele tinha pé torto, mas que isso seria normal, que ele também era um pediatra que tinha pé torto e tal, mas que ele operou. E ficou tudo bem. Enfim, aí esse foi só o primeiro susto, né? E com 15 dias a gente acabou sabendo que ele era portador da síndrome, com o Dr. Décio Brunoni, lá do Hospital São Paulo. Geneticista, né? E falou que a gente podia ficar tranquilo, que de todas as que existiam, essa era a menos pior. Então assim, doutor, e aí a gente faz o quê? Espera crescer. Como espera crescer? Imagina, eu jamais ia esperar crescer. E aí, como eu sou professora, né, de ensino fundamental, eu fiz há muitos anos atrás, quando era novinha, recém-formada, um curso para deficientes visuais. E sabia da importância da estimulação precoce. Então isso me ajudou bastante no desenvolvimento do Gabriel. E aí a gente foi atrás. E foi indo, pezinho torto era gesso 2 vezes por semana, durante 8 meses, foi daí que a gente encontrou uma outra criança, né, com a síndrome. E, puxa, igual, né? Vamos conversar, e foi indo, enfim, e a gente acabou
criando depois uma associação. Eu queria falar sobre essa associação, que é a MOB, Isso. a Associação Moebius do Brasil. Quem acabou ajudando a gente a aprender alguma coisa sobre a síndrome, né? Porque nós estamos falando de 25 anos atrás quase, então não existia internet, né? A informação que você teria era em biblioteca, né? E vocês iam atrás fomos dos aí livros? O que nos chamou a atenção, nós fomos num oftalmologista, uma primeira consulta com oftalmo. Porque aí nós saímos lá, fomos procurar ortopedista, né? O geneticista, ela falou, o oftalmologista, fono, nutricionista, neuro. É uma junta médica. Mas eram 3, 4 consultas por dia. Então, você está na Lapa, depois você tem que estar lá no Pinheiros, né? Nossa, Mariana e por aí. Mas num desses médicos, né, que era um doutor Miller, né? Dr. William, que foi quem fez servir de trampolim para nós. E foi um médico bastante humilde. Nós ouvimos besteira de um monte de médicos, né? De tipo, espera crescer para ver o que vai dar, coisas assim. Esse médico falou, olha, eu não conheço a síndrome, né? Mas eu vou pesquisar. Tá? Então ele assumiu que não conhecia e foi pesquisar. E foi na biblioteca, achou um livro de estrabismo, de dois autores, um brasileiro, que é Dr. Carlos Souza Dias, que até hoje na clínica lá na Santa Casa, e um médico argentino que eu não lembro o nome. E nesse livro tem um capítulo sobre a síndrome de Moebius. Foi aí que a gente começou a ter algumas noções. Esse Dr. Carlos, como trabalhava na Santa Casa, esse Dr. William indicou que a gente procurasse alguém na Santa Casa, e um dia caímos lá no Dr. Carlos, Dr. Mauro, que depois fez as 3 cirurgias de estrabismo dele, né? E foi aí que a gente começou a criar um núcleo, conhecendo outras famílias nessas clínicas e também dos especialistas, né? Que vêm colaborando. O tempo foi passando, conhecendo mais gente, né? Na Santa Casa conheci mais um caso ainda, e aí nós sentamos para... Nós temos um problema em comum que ninguém conhece, né? E o que nós podemos fazer? E disso surgiu a ideia da associação, que vai completar agora esse ano 20 anos, né? Temos aí 300, quase 400 casos cadastrados. Isso do Brasil todo? Do Brasil inteiro. E assim, todos os estados tem alguém... Tem de Manaus, tem de Macapá, tem de Sinop, tem de Cuiabá, Campo Grande, Rio Grande do Sul, tem várias cidades, Santa Catarina, várias cidades, Paraná, São Paulo tem um monte, Rio de Janeiro tem alguns casos, Espírito Santo, Bahia... Pernambuco, Fortaleza, tem também lá no interior do Piauí. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. A gente criou um site, né, que hoje na verdade está mais focado no Facebook, e a partir da informática, né, da internet, que a gente começou a aglutinar essas pessoas. No começo tínhamos casos da Argentina, do Peru, da Colômbia, porque nós somos poucos, eles são menos ainda, então a nossa associação acabou virando um elo para essas famílias. Da Espanha também, né? Curiosamente, nossa associação é de 96. Nos Estados Unidos tem uma fundação também, quase da mesma época, acho que eles são de 95, né? Aí começou na Europa inteira, né? Itália, Alemanha, quase todos esses grupos são contemporâneos, vamos dizer assim, de formação. E foi assim que a Amanda entrou, que a família da Amanda entrou acabou conhecendo a gente. Vocês, que acaba formando uma área de família também. Assim. Catatauzinha. E a gente nos encontros, né? Então a gente acaba encontrando as pessoas e a gente acaba também indo, né, em hospitais. Teve um hospital que ligou para a gente perguntando se a gente adotava crianças com a síndrome de Moebius. Na realidade, a gente acolhe as pessoas e indica os especialistas para o tratamento, né, para todos os tratamentos possíveis para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a gente foi no hospital, eu peguei a criança no colo, fiquei mega apaixonada, falei, bom, já conheço o caminho das pedras, daqui para frente agora é mais tranquilo, né? Mas infelizmente ou felizmente, os pais... eles tinham os pais.
Os pais apareceram, porque eles tinham abandonado por 3 meses a criança no hospital. Então apareceram, e aí a gente acabou indo lá em Diadema, né, na casa dos pais, para orientar as pessoas, porque a gente tem essa função, orientar, né? A gente não pode pegar e falar, você vai, né? A gente orienta e indica. E a pessoa escolhe, né, se ela vai ou não fazer os tratamentos. E por que a gente decidiu fazer, ou nem decidiu, foi da índole nossa, né? A gente percebeu que se a gente não fizesse nada, né, o Gabriel não ia se desenvolver nem um pouco, tá? A gente conhece casos de crianças que têm a mesma idade deles, né, e que você diz, não, o Gabriel não tem a síndrome, é o outro que tem. Por quê? Porque não houve estímulo, né, não houve nenhum acompanhamento, a criança foi ficando como um mongoloide. O segredo, então, é estimular. Estimular. Então, é passar informação, estímulo o quanto antes melhor, né? E algumas cirurgias ou terapias que também são importantes. Aqui em Campinas eu tive 3 pacientes. Um senhor de bastante idade, há muitos anos, que ele infelizmente não retornou ao consultório porque acho que ele já tinha tantos anos assim, já estava tão habituado a isso, que decidiu não dar seguimento, não quis fazer nenhum tipo de procedimento para melhora. Teve a Amanda e há pouco tempo agora uma outra moça com uma paralisia que era mais intensa de um dos lados do que do outro, mas também com as características de alteração de movimentação ocular, características da síndrome de Moebius. Então, nesses 10 anos, eu tive aqui em Campinas pelo menos 3 pacientes que com a síndrome, com certeza tem por aqui. A síndrome de Moebius, ela está literalmente no rosto, né? A hora que você chega, você vê uma limitação ali, só que é uma limitação só facial, de aparência. Então, o trabalho de aceitação é basicamente esse. Essas pessoas se aceitarem como elas são, porque é uma condição irreversível, e também entender que a sociedade ainda tem muitos passos para aprender a aceitar uma pessoa com uma limitação, seja a Moebius, seja a síndrome de Down, seja qualquer uma delas, né? A sociedade ainda é muito deficiente, ela é ela está engatinhando nisso ainda, né? Então, o trabalho é muito bacana porque é um trabalho de 2 mãos, né? As pessoas portadoras de síndromes, assim, que na aparência você já vê que também tem muito para ensinar para a sociedade, né? E entender, né? Essas pessoas entenderem que a sociedade ainda tem muito para aprender com elas. A gente encerra o segundo bloco, voltamos já agora com a Amanda e os pais da Amanda e o livro que a Amanda escreveu contando a experiência dela. Já. Partimos agora para o terceiro e último bloco desse Momento Saúde. Hoje nós estamos falando sobre uma síndrome que é rara, é a síndrome de Moebius. Voltamos agora com a Amanda, Novo Nascimento. Que nome lindo você tem. Obrigada. E também com a Kátia, que é a mãe da Amanda, ela é contadora. E o nosso colega, jornalista Paulo, que é Paulo Nascimento. É isso? E a Kátia é Kátia Novo Nascimento. Kátia Cristina Novo Nascimento. E o Paulo, que é jornalista e que é o pai da Amanda. Como eu perguntei para a Amanda logo no início, né, qual foi a ideia, a memória mais remota que ela tem da consciência de ser portadora da síndrome, eu queria saber de vocês como foi o impacto de saber que estavam tendo uma filha com uma síndrome rara. Não sei nem se foi logo no começo que vocês já sabiam que era uma síndrome rara ou como foi a notícia? Quem deu a notícia? Quem foi o primeiro a saber? Logo que a Amanda nasceu, né, Foi parto normal? Foi parto normal, uma gravidez assim, tranquila. Não apareceu nos exames Não também? apareceu nenhum detalhe, né, não tive nenhum problema. E do nascimento, pela Amanda ter poucos sinais da síndrome, né, os médicos também não falaram nada assim pra gente de anormal. Ela estava com a boquinha torta, né? Desde que ela nasceu, ela já apresentava a boquinha assim, torta. Mas eles disseram que ela estava assim por estar mal posicionada no útero, né? E que em algumas semanas a boquinha dela já ficaria perfeita. Então, nós ficamos aguardando que isso ocorresse, né?
E há alguns dias, acho que no 3º dia, a Amanda teve um pouco de febre, já dentro do hospital ainda, e um leve tremor. E então a pediatra que estava de plantão pediu para um neurologista fazer uma avaliação. Ele depois nos orientou que a gente procurasse estimular a Amanda, né? E nós começamos a fazer esse estímulo, mas sem nenhum diagnóstico, né? O diagnóstico mesmo... Os estímulos seriam o quê? Massagens? Estímulos assim de... visual, brincadeiras, sonoros, né? Já nos orientou a procurar uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, né? Então a Amanda, ela começou a fazer esses estímulos, né? Vamos falar, já desde bebê, por conta dessa orientação que nós tivemos, né? Mas o diagnóstico ele só veio por volta de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, quando nós procuramos um médico fisiatra, né, que ele fez exames na Amanda para detectar a função dos músculos, né, e aí sim ele nos sugeriu que a Amanda tivesse então a síndrome de Moebius. E aí Paulo, aí você foi atrás de saber, quem foi atrás de saber o que era a tal da síndrome? Uhum. Na época não se tinha informação, né? Não se tinha, e a partir dessa indicação, né, que foi dada por esse profissional, a gente não procurou saber mais, né, sobre esse diagnóstico que ele havia nos passado, né? E aí era uma época em que você não tinha essa facilidade de acesso às informações como a gente tem hoje, né? Mesmo com a internet, mas ainda de uma maneira incipiente naquela época, né? E, enfim, começamos a ir atrás, né? Até em contatos com pessoas no exterior, né? Então, o propósito nosso foi esse, né? Procurarmos conhecer mais sobre a síndrome para também podermos ajudar mais a Amanda, né? No sentido de saber o que mais poderíamos proporcionar a ela, né? Além daquilo que já vinha sendo oferecido, né? Em termos das terapias e dos tratamentos, né? Então, não foi uma tarefa fácil, é claro, né? Naquele momento, né? Mas eu acho que esse desafio, né? Foi importante porque também fez com que a gente aprendesse a importância de se compartilhar a informação, né? Então, na medida em que a gente ia levantando mais dados, a gente procurava passar essas informações também para os profissionais que atendiam a Amanda, né? A gente às vezes identificava alguma terapia um pouco diferente, né, alternativa, que podia até estar sendo oferecida em outro lugar, né, se isso não seria importante para ela, né, e num determinado momento a gente fez isso, né, fomos atrás de um especialista na Inglaterra, né, que tinha uma técnica alternativa que a gente conseguiu aplicar durante algum período na Amanda, trouxemos ele para cá, né, para que também orientasse outras famílias, né. E nessa busca também por informações, acabamos encontrando o Reinaldo e a Marli, né, que naquele momento também estavam com o Gabriel, ainda pequeno, né, numa situação muito parecida com a nossa também, né, de buscar informação, de buscar conhecimento, né. Haviam, enfim, criado a MOB com esse propósito, então, de ajudar as famílias, né. Enfim, foi algo que foi crescendo com o tempo, né. Essa troca de informação, esse compartilhamento de informação acabou sendo importante porque nos propiciou, né, ter mais conhecimento, né, sobre a síndrome e dessa maneira também conseguir ajudar mais no desenvolvimento, né, da Amanda. Trabalhar a aceitação de que é irreversível o quadro dela, né, porque limitações todos temos, cada um tem a sua limitação. Realmente, Amanda passando por esse processo, eu acho que toda a nossa família passou também, né? Uhum. Os nossos amigos também, né? E eu acho que nós nos tornamos pessoas assim melhores com isso, porque conhecemos outras realidades,
antes dessa situação, a gente talvez não conhecesse outras crianças, outros adolescentes que passam por isso, né? E eu achei assim valioso, assim, para mim como mãe, assim, festejar cada conquista da Amanda, né? Cada etapa que ela passou, né? Então, quando a Amanda andou de bicicleta, por exemplo, que ela conseguiu se equilibrar, ela conseguiu se desenvolver, para a gente era uma etapa muito importante também, né? Então, cada uma delas foi uma alegria. Então, a gente ainda temos essas alegrias, né? Porque a gente vê que a Amanda está uma adolescente totalmente independente, né? Ela estava se dedicando aos estudos, né? Já projetando o futuro. A gente vê o Gabriel, né? Um grande exemplo para a gente, para a Amanda e para todos os adolescentes que se desenvolveram tantos, né? Então, dificuldades nós tivemos, sim. Eu gostaria só de fazer um complemento. Eu claro. acho que, em relação ao que a Kátia disse, né? Naquele momento que a gente teve a notícia da síndrome e a Amanda era pequena, a gente não tinha qualquer perspectiva de saber como seria o desenvolvimento da Amanda, né? E, na verdade, a gente tinha uma grande preocupação de saber se ela conseguiria se desenvolver, né? Se ela iria, enfim, se tornar, né? Uma pessoa com toda a sua capacidade, né? Então, quando a Kátia menciona, né, de você poder comemorar e festejar cada conquista, são coisas assim mínimas, né? Que talvez por uma outra pessoa que não tivesse a síndrome, isso seria considerado uma coisa até natural. Mas no caso da Amanda, não. Então, com as limitações, né, que ela tinha naquele momento, né? O fato de poder engatinhar, né, de dar um primeiro passo, né, considerando que ela, quando iniciou, né, toda a terapia, ela tinha uma dificuldade motora, por exemplo, isso era assim, uma vitória enorme, né, para a gente. Então, eu acho que essa perspectiva da gente não saber como ela se desenvolveria, né, e acompanhando essa evolução que foi possível, né, com a ajuda dos profissionais, né, que a atenderam, com a ajuda das pessoas que estavam ao nosso lado, né, nos ajudando também com informação, compartilhando as suas experiências. Acho que tudo isso assim tem realmente essa importância que a Kátia deu da gente poder ver em tudo isso uma grande vitória, né? Sempre uma vitória, né? Por falar em vitória, eu quero falar sobre o livro que a Amanda escreveu, que é Como é ter síndrome de Moebius. Eu queria saber, Amanda, que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Como foi que você teve a ideia de escrever? Quem te deu a ideia? Quem te deu força? Como foi? Então, a iniciativa de escrever o livro foi através de uma palestra que a minha mãe foi assistir, que o tema era Absurdamente Feliz. E contava a história de uma pessoa que tem uma outra síndrome rara, e essa pessoa escreveu um livro, que é um australiano que se chama Nicholas Ojcik. Ele escreveu um livro que se chama Uma Vida Sem Limites, e aí eu acabei ganhando o livro de presente da minha mãe, e aí eu acabei lendo um pouco a história dele, me sensibilizei, e pensei na minha síndrome também, que é rara e que poucos conhecem. E aí começou a deslanchar o livro. E você sabe a importância que esse livro tem, não sabe? Sei. Que ele pode ajudar e tem ajudado muitas pessoas, não é isso? A Amanda foi uma menina muito, muito simpática, muito carinhosa e assim, muito dedicada, esforçada. E ela realmente tinha essa ideia desde muito pequena, quando ela esteve aqui no consultório. Ela sempre falou desse livro, ela tinha muita vontade de escrever o livro dela. E nós mantivemos alguns contatos por e-mail, por telefone, e por mandar alguma literatura, algumas orientações da parte médica, da parte de técnica cirúrgica, tudo. Mas, sem dúvida, o mérito é todo dela. Eu só assessorei um pouquinho na parte técnica da parte médica mesmo. E você acabou recebendo uma condecoração por causa do livro e por causa da sua vivência, que foi o vereador Marcos Bernardelli, que te deu um diploma de mérito
Arautos da Paz. Isso. É isso? Aqui está a medalha, a está pegando a medalha dela, ela foi até a Câmara receber. E foi assim que eu conheci sua história, Amanda. Por ver essa condecoração, né? Essa honraria que ela recebeu lá do vereador. E o vereador também é autor do projeto, da lei, que inseriu o Dia de Consciência da Síndrome de Moebius aqui no calendário oficial do município, que se lembra no dia 24 de janeiro, não é isso? Correto. E Campinas é a primeira cidade do Brasil a ter um dia dedicado a essa síndrome rara, porque é comemorado internacionalmente já, né? Mas no Brasil, Campinas é a primeira cidade. Eu acho que a mensagem importante da síndrome, que acho que tem que ser deixar bem claro para as pessoas, é que é uma alteração simplesmente de musculatura facial e não tem nenhuma alteração intelectual. Então, eu acho que essa é o grande desafio, acho que é o grande mérito da Amanda nessa coisa toda dela ter feito o livro e dela se esforçar em tornar essa síndrome conhecida, porque muitas pessoas muitas vezes não devem nem ter o diagnóstico da síndrome de Moebius e atrás desse rosto que tem dificuldade de movimentação, de expressar as emoções, sentimentos, a comunicação não verbal, tem uma pessoa que intelectualmente é absolutamente capaz, como qualquer um de nós. Então isso é super importante, eu acho que a Amanda tá de parabéns por isso tudo que ela já conseguiu. Qual a causa que os médicos deram para que a Amanda tivesse nascido com essa síndrome, Kátia? Nós fizemos toda uma busca genética, né, para nós sabermos se era uma questão genética, e isso foi descartado, né? É uma situação congênita. Durante a formação no feto, alguma situação que ele não se desenvolve corretamente, provocando a síndrome, que é os sextos e sétimos pares cranianos que não se desenvolveram corretamente, provocando a síndrome. Então, é uma questão congênita e não se tem muito ainda estudos, né, do que exatamente provocou isso. Temos esta informação. Bom, gente, o nosso tempo já está chegando ao fim e eu queria perguntar para você, Paulo, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de acrescentar? Bom, eu acho que agradecê-la, né, e agradecer essa iniciativa de vocês estarem abordando a síndrome nesse programa, né. A gente tem sempre esse intuito, e é também o objetivo do livro que a Amanda escreveu, né, que é disseminar a informação sobre a síndrome, né, para que as pessoas conheçam, né, do que se trata, né, entendam, né, não tenham preconceito, né, em relação à pessoa que tem a síndrome de Moebius, e possam também ajudar, né, quem tem e desconhece e que também não sabe onde procurar ajuda, né. Então eu fico assim muito satisfeito, né, de ver que as iniciativas, né, como desse programa, né, de levar a um número cada vez maior de pessoas, né, informações sobre a síndrome, elas são extremamente válidas e importantes, né, para as famílias que têm pessoas com a síndrome e que têm esse desafio e essa luta de torná-la mais conhecida, né, e também proporcionar ajuda àqueles que não têm. Tá certo. E quem quer procurar ajuda, nós vamos deixar aí a informação do Facebook da AMOB, que é a associação criada pelo Reinaldo e pela Marli, que ajudaram muito vocês, né, no caso, e que agora vocês formaram uma família que acabam aí se encontrando todo ano e ajudando outras pessoas que ainda não sabem da existência da síndrome. Kátia, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Também entendo que é uma proposta muito importante, né, de nós termos essa oportunidade de participar aqui com vocês, para trazer realmente a informação a outras pessoas, né, para que elas conheçam que a síndrome tem o forte, na maioria das vezes, é uma questão estética, mas que as pessoas não se afastem tenham liberdade, né, para tratar o portador da síndrome
de uma maneira normal, de uma maneira amigável, né? Sem trazer nenhum tipo de constrangimento ou preconceito. Amanda. Eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui gravando essa entrevista e divulgar um pouco mais o livro e essa síndrome, que é super rara. Por falar em divulgar o livro, a gente encontra o livro para vender? As pessoas que tiverem interesse podem talvez me mandar por e-mail e aí eu mando por correio para ela o livro. E como que a gente pode, o que a gente pode divulgar? Pode divulgar seu e-mail? Pode. E qual é seu e-mail? amandanovonascimento@hotmail.com e o meu Facebook, Amanda Novo Nascimento, e uma página que eu criei sobre o livro, que é Livro Como é ter Síndrome de Moebius no Facebook. Tá certo. Eu é que tenho que agradecer vocês, nós agradecemos vocês demais por receberem a gente aqui, ao casal Marli e Reinaldo e o Gabriel também. Muito obrigada mesmo. E espero que a gente também tenha colaborado de alguma maneira com certeza. Com quem está assistindo aí. Certo? Muito obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui. Esse foi o Momento Saúde sobre a Síndrome de Moebius. Obrigada por ter ficado com a gente.